o livro Drama Espiritual de Javé. Esse livro aqui, o Drama Cósmico de Javé, não tem nada de chocante. Chocante é o drama espiritual de Javé. Chocante para os nossos padrões. Porque explica todo o problema espiritual de Javé. E tudo que ele terminou transferindo para todo mundo que existe nesse universo. Então, em estando aqui dentro, ele estava sozinho. Alguém sozinho pode criar outros seres como? Não existe a questão de polaridade sexual nem relação sexual. Isso não existia. Ele era sozinho. Ele então passou a criar seres clonados. Tirava uma célula dele, o DNA dele. Isso no ambiente energético, vibratório, meio que denso, mas não ainda esse nosso. Isso aconteceu num nível astral paralelo da Terra. E ele começou a criar seres a partir de si mesmo. Esses seres herdaram o DNA dele em 99,99% ativado. É quase em tudo semelhante a Javé. Só que tudo que se cria na fisicalidade é necessário uma organização espiritual que lhe dê estrutura. Então, quando Javé começou a criar esses seres, a espiritualidade que nunca havia encarnado espírito em corpo de ninguém, essa tecnologia foi desenvolvida para esse universo. Nos outros universos não tem corpos carnais, é uma outra história. Outras divindades começaram a vir para o sacrifício para dar estrutura espiritual aos clones que Javé criava. Mas como esses clones tinham a dependência de 99,99% do DNA de Javé, as almas vinham, davam estrutura para esses corpos, mas não podiam fazer nada, porque esses corpos eram totalmente obedientes à vontade de Javé. Então Javé começou a criar diversas gerações de seres, a 99,99% do seu DNA, a 98%, a 96%, ele foi se enfraquecendo. Não é que ele foi fazendo testes, não, é que a cada geração de clones que ele criava, ele não conseguia repetir a dose nas próximas, pois ia perdendo força. Só que todos esses clones nasciam com a herança total de Javé. E o que significa a herança total de Javé? Uma capacidade inteligente fantástica, mas também as doenças. Então, se Javé é imperioso, todos os seus filhos também eram imperiosos. Se Javé sobreviveu a qualquer custo a essa queda dele, repassou esse nervosismo aos filhos dele. E os filhos começaram a ter problemas entre si. Aí as almas que, entre aspas, davam estrutura vibratória a esses seres, algumas delas de divindades foram para o sacrifício, e uma delas confrontou Javé e destruiu a sua capacidade de se replicar em outros seres. Isso está contado há muito tempo, só que nos Vedas. Lá é dito que o Senhor Shiva, co-criador desse universo, enfrentou o Senhor Brahma e destruiu uma de suas cabeças, e desde então Brahma parou de criar. Quando Javé, que é o Senhor Brahma, se viu impedido de criar seres iguais a ele, através de clonagem, aí começou a segunda etapa. Toda essa hierarquia de Javé começou a tomar do DNA de Javé, manipulá-lo e sair distribuindo nos mundos do universo, para que aí sim, surgindo a polaridade que permite a relação sexual, outros seres menos dependentes de Javé pudessem surgir para ajudá-los. Pois que um espírito, quando, entre aspas, se submete a um corpo 99% igual ao de Javé, não tem liberdade nenhuma. Ele é só um robô. Mas ele está lá. Mas quando nasce num corpo que só tem 3% do DNA ativado, esses 97% do DNA lixo parece que dão uma folga para que o espírito renasça como homem ou mulher e comece a pensar e ter liberdade de ação. Os clones não têm liberdade nenhuma. Quando Javé sente uma dor de cabeça, eles sentem. Javé tem uma raiva, eles têm. Nós não. Apesar de recebermos via DNA essas vibrações, mas já não repercutem
do nosso psiquismo, porque nós temos a possibilidade de evoluir, já que o nosso corpo só está 3% ativado na função Javé. Nós temos 97% de liberdade espiritual para despertar em nós a nossa bagagem espiritual, que não tem nada a ver com o corpo de Javé. Então, os filhos de Javé semearam, a partir do DNA de Javé, os mundos. A terra foi um deles. Quer dizer que não foi Javé, foi um filho dele que chegou e colocou a molécula mãe 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás aqui na Terra. Javé disse que foi ele próprio. Mas há controvérsias. E por favor, cala a boca, porque senão eu vou falar. Eu estou vindo aqui com sua pergunta. A conquista ainda não pegou no sono. Eu disse, diante de tudo isso que ocorreu, de toda essa postura, Javé pode ser considerado o único culpado por todo o estado de penúria e intolerância da humanidade, já que tudo começou com esta pseudo-divindade? Não. A miséria que hoje existe na Terra tem muito mais a ver com a incapacidade espiritual de todos nós do que propriamente com a tendência inata desses 3% de Javé. Os clones têm essa desculpa. Se a pergunta fosse em relação aos clones, aí Javé era o culpado número 1 e o único culpado de toda essa história. Mas, aos chamados seres evolutivos, o universo, sob essa perspectiva, se divide em 2 tipos de seres. Uns que não podem evoluir, que são os que estão vivendo com o mesmíssimo corpo que foi criado desde o início desse universo, totalmente dependente do DNA do Criador. E a outra parte, que também usa corpos que tiveram início a partir do DNA do Criador, só que com um nível de afetação menor, e os espíritos que encarnam nesses corpos têm a liberdade de se autodescobrirem, de perceberem que além de um corpo animal, tem uma identidade espiritual. Então, Javé não tem culpa se Rogério é cretino. A responsabilidade da cretinice de Rogério é de Rogério. E é por isso que existe a justiça divina, que exige que Rogério seja menos cretino. De um clone não exige. Mas um dia, esse clone que tem 0,001% de possibilidade de progresso, Javé e todos eles também vão responder diante da justiça divina. O problema é que a justiça divina só age a posteriori, ou seja, depois. Se eu sou cretino e quero fazer um mal a Ricardo, tudo que Deus, o Pai amantíssimo, a Mãe amantíssima, os santos, os espíritos podem fazer é me envolver, vibrar, no sentido de que eu não faça a cretinice. Mas se eu quiser, se eu tiver a tendência à maldade, eu faço mal a Ricardo e Deus não vai me impedir. Porque se ele me impedisse, que mérito ou demérito eu teria perante o jogo da existência cósmica, perante as leis morais de ação e reação, causa e efeito. Então Deus não interfere. Se eu sou cretino e quero continuar a ser cretino, Deus me ama mesmo sendo cretino, mas não vai impedir as minhas cretinices, nem as minhas, nem as de ninguém. Ah, mas por que Deus deixou Javé fazer isso? Deus deixa qualquer ser criado fazer o que quiser, porque é assim a regra do jogo. Na hora em que ele, o Pai amantíssimo, cria uma mônada e dá a esta a responsabilidade de existir, esta mônada será o que ela quiser ser. Se Deus só usasse aquilo como sendo uma marionete, que mérito poderia existir para essa marionete? Ela não poderia ter mérito ou demérito, ela não é nada. Então, Javé não tem culpa nenhuma da cretinice de Rogério. Rogério é um espírito que já vem vivendo há muito tempo aqui na Terra, e todo o universo e o próprio Javé tem conspirado para que Rogério se torne sempre um espírito melhorado, que ame o próximo, que homenageie a vida. Mas se Rogério insiste em ser cretino, a culpa não é do DNA de Javé. Eu tenho sim que superar as tendências do DNA de Javé.
Se eu dependesse só do DNA desse corpo, eu queria mandar em todo mundo, eu ia querer manter superior a todo mundo,